Um esporte. Esporte, futebol. Ah, muito bom. Torce para que time? Corinthians. E o Palmeiras? E o Palmeiras tem mundial? E aí, Mário, tudo bem? Preparado aí para uma sessão de entrevistas com a gente? Preparado. Então vamos lá, não foi nada combinado, então o Mário não sabe quais são as perguntas que a gente vai fazer para ele, mas a gente vai começar então. Eu tenho tem aquele esquema do STF lá que me permite não responder. Pode responder só se você quiser, entendi. Bom, para começar, Mário, como o Diego comentou, então essa primeira parte do podcast vai ser mais para te conhecer mesmo, né, como pessoa. Depois o Alex e a Isa vão fazer uma segunda parte aí que vai ser para mais entender, mais relacionado com a mensagem. E aí, para começar, a gente queria primeiro que você se apresentasse. Eu acho que quase todo mundo, praticamente todo mundo conhece o Mário, mas assim, falar um pouquinho quantos filhos você tem, da sua família, que igreja se reúne, quantos anos. Beleza. Mário Machado, natural de Bauru, e eu estou em São Carlos já há 28 anos, mais ou menos, né? E me casei com a Luciana, né? Tenho 3 filhos, a Mariana, primogênita, o Davi e a Ana Lívia, né? E nós servimos ao Senhor lá em São Carlos desde todo esse tempo aí, uns 28 anos já, na igreja local ali, né? A minha função ali é mais discipulado, eu fui para lá para isso, né? Discipular, treinar jovens lideranças e fazer com que a igreja, então, tivesse essa estrutura de poder fornecer para as pessoas que chegam, né, conhecimento básico da palavra de Deus, para, primeiro, com relação às doutrinas básicas do cristianismo, né, quando você é novo convertido, depois, o descobrimento dos seus dons espirituais e a inclusão deles no ministério da igreja, exercendo, então, os seus dons espirituais. A gente procura acompanhar em todas essas fases, né? E também, por consequência de tudo, né, desse discipulado, com casais também da igreja local ali, né? Nós, durante vários anos, à medida em que vamos trabalhando com a igreja, desenvolvemos uma apostila para trabalhar especificamente com casais. E Deus nos tem, então, abençoado, eu, a Luciana, nessas áreas aí, né? A Lu também faz trabalho com crianças, né? Graças a Deus, na área de casa lá já fez muita coisa e tem vários frutos disso, mas basicamente é isso aí. Ah, bacana. Perfeito. E tem aquela pergunta, Mário, que sempre fazem ali para os professores, né? Que é, além de dar aula, você também trabalha? Né? Então, além de você estar trabalhando na obra ali que você já explicou, o que você gosta de fazer além disso? O que você faz além de pregar e trabalhar ali no ministério? Tá. Eu sou missionário de tempo exclusivo para a igreja, né? Já aí uns 34, quase 35 anos, desde 89, né? Mas, nesse meio tempo, por conta de todas as nossas necessidades que surgem aqui e ali, né? Eu me formei em História, dei aula assim como substituto, né? Por um tempo, e também faço uns bicos de pedreiro, porque na necessidade de construir a minha casa, então eu fui aí correndo atrás e aprendi a trabalhar nessa área, né? E se falar para você, o que você prefere mais, dar aula ou ser pedreiro? Ser pedreiro é a minha praia, né? Eu curto mesmo muito fazer isso. E faço uns bicos aqui e outro ali, sempre que aparece, e não vai interferir no cronograma da obra missionária. Muito bom.
Tá, então como pessoa um pouco agora, Mário, o que que você gosta de fazer quando você tem um tempo livre? Um hobby, uma coisa que você gosta de fazer, se tiver. Quando eu tenho tempo livre, o que eu gosto de fazer, eu gosto de arrumar a minha casa lá. Ah, aí sim, Fazer hein? serviço de pedreiro em casa. Ah, seu tempo livre, Pintar, fico olhando, um trinquinho na parede, essas coisas. seu tempo livre você trabalha também, é isso? Minha esposa Tá fala, bom. não, você não descansa, mas eu descanso fazendo isso, entendeu? Então tá Dá ótimo. aquela relaxada na mente, eu gosto de fazer isso. Muito bom. Seu hobby é ser pedreiro, então. Meu Tá certo. também é ser pedreiro. E se a gente perguntasse, Mário, para sua esposa que está aqui, para os seus filhos, ali, qual que é a principal característica do Mário? O que você acha que eles diriam? O que eles diriam? Que eles diriam. Não vale consultar a esposa, hein? Tem que... Característica boa, né? Boa, Tá. claro. Nossa, difícil, hein? Pensar no que eles diriam. Eu não sei, minha principal característica. Você sabe, Lu? Alguém ia falar? Ajuda para os universitários. Qual que é, Lu? Conta pra Qual gente. que é? Ó, amor pelas coisas de Deus, para ficar gravado aí. Muito bacana aí, ó. Beleza. Então, conta pra gente um pouquinho, Mário, como é que foi a sua conversão e como foi o início da sua vida cristã? Tá. Foi lá em Bauru, né? Minha mãe e meu pai compraram um terreno numa região da cidade que estava em formação. E naquela época, sim, hoje você compra um loteamento, por lei, tem que ter toda a infraestrutura, tudo, né? Não, naquela época, vendia o terreno lá no meio do mato, lá, e você que se virasse. E nós compramos um terreno num lugar que não tinha ainda nenhuma infraestrutura, nem água, nem luz, nem nada. Mas compramos do lado de um senhor chamado seu Fulgêncio Rodrigues, né? E ele nordestino, tinha vindo para cá para trabalhar, aquela história. E mudamos, então, para o lado da casa dele. Meu pai construiu, literalmente, um barraco lá, entramos e começamos a morar lá, né? Esse senhor conheceu o Evangelho, creu e começou a fazer trabalhos da igreja na casa dele. Então, os missionários, um missionário em especial, o seu Noel, ele ia lá, ele colocava na bateria do carro um aparelho que passava slides. Hoje, acho que ninguém nem sabe o que é isso. Aquele filminho que ia passando só a foto, e aí tinha um narrador, né, falando a respeito do filme, e lotava o quintal do seu Fulgêncio lá de vizinhos, porque não tinha nada lá. Então, era um acontecimento, era um evento. E nisso, o evangelho começou a ir bem, os missionários ficaram animados com o número de pessoas que frequentavam e construíram um salão nos fundos do quintal do seu Fulgêncio, que era um quintal bem grande. E ele tinha uma plantação de cana, assim, dentro do quintal. Era uma mini chacrinha lá. E aí começaram a fazer, então, reuniões periódicas, de terça e quinta-feira, né? E no começo foi assim, o seu Fulgêncio saía convidando os vizinhos para irem à casa dele, ouvir o evangelho, eu ia com ele, né? Eu ia junto com ele. E ficava lá na casa dele direto, né? Minha casa era um ambiente bem tumultuado. Meu pai tinha muito problema com bebida, e então nem sempre era um ambiente saudável, né? Tinha toda uma complicação de violência, né? Enfim. E aí eu ficava muito tempo na casa do seu Fulgêncio, porque ele era uma pessoa agradável, um cristão, né? Que mesmo sem leitura, ele, né, tinha uma sabedoria assim própria da idade dele, da vida que ele viveu, né?
E eu gostava muito de ficar lá. E foi natural que todas as reuniões que se fazia lá, eu estava lá, né? Eu assistia e ajudava já a limpar o salão, preparar para as reuniões, tudo. E numa noite, um missionário, o seu Noel Braddock, da Nova Zelândia, natural da Nova Zelândia, fazia parte da equipe de missionários que estava trabalhando lá, em Bauru. Ele estava pregando sobre o cego Bartimeu. E eu entendi, naquele momento, que se eu morresse, eu iria para o inferno. Ele falou enfaticamente a respeito, né, de como aquela foi a única e a última chance de Bartimeu poder ter aquele encontro com Cristo, e ele aproveitou. E aquilo eu fiquei ouvindo essas palavras e eu falei, não, eu tenho que fazer isso, né? E eu, por mim, teria interrompido a pregação para dizer para ele que eu queria aceitar Cristo. Mas aí, à medida que terminou a pregação, eu fiquei com vergonha, né, de, assim, na frente dos outros, falar e tal. Aí, tinha uma característica minha. Quando eu era criança, para tudo eu criava um plano, assim, sabe? Então, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou sair, tinha um monte de um canavial, assim, como eu disse, no quintal do seu Fulgêncio. Falei, eu vou ficar atrás da casa, escondido, ninguém vai me ver. Quando ele passar, eu vou perguntar para ele se criança também pode aceitar, né? E aí eu segui o meu plano, fui lá, fiquei escondidinho atrás da casa. Ele arrumou tudo, no violão, tal, colocou na maleta dele. Quando ele estava saindo, né? Aí eu saí de lá de trás, falei, seu Noel. Agora você imagina, né? Está aí, quintal tudo escuro, tal. O seu Noel levou um susto assim, né? Eu falei, não, eu queria perguntar para o senhor se criança também pode aceitar Jesus, aquilo que o senhor falou lá dentro e tal. Ele falou, pode. E ele me explicou, né? De novo o evangelho. Ele falou, só que você vai para casa, chega lá, encontra um lugar tranquilo, e aí você ora e fala assim, 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 né? Que confessa que é um pecador e convida Jesus para morar no seu coração, né? E eu fiz isso, saí correndo, agradeci ele, saí correndo, entrei na casa dos meus pais. Só que eu, assim, não tinha lugar tranquilo na casa, era tudo ali, tudo acontecia ali, né? Era 2 cômodos só, então lugar tranquilo não existia. Aí eu fui atrás da porta, a única porta que tinha na casa era a porta do quarto dos meus pais. Então eu fui atrás da porta, puxei a porta, e ali atrás da porta eu ajoelhei e pedi para o Senhor Jesus, né, me salvar, porque eu sabia que eu era um pecador. E aí que está, eu sabia que eu era um pecador porque na minha cabeça, né, mesmo que para todo mundo eu fosse aparentemente um menino bonzinho, né, na minha cabeça, a minha história seria o seguinte, bom, eu vou crescer, eu vou ficar forte, e quando eu crescer, meu pai vai querer bater na minha mãe, eu não vou deixar, eu vou enfrentar ele não vai querer perder para mim, e eu vou ter que matar o meu pai. E, como eu disse, minha mente funcionava assim, para tudo eu tinha um plano. E isso estava se transformando num plano de vida. Eu não conseguia enxergar outra opção. Ia ser isso, né? E você fala, mas como uma criança de 8 anos, que pecado que ele tem, como é que ele vai ser convencido de pecado? Né? Eu sabia. Deus me convenceu de que aquela maldade que estava no meu coração, né, iria me levar para o inferno, né? E então, naquela noite eu criei, graças a Deus. Não foi instantâneo, mas
foi toda uma trajetória, e até os 15 anos, o Senhor já tinha transformado completamente meu coração, minha vida, né? Eu me apeguei logo de primeira assim, à palavra. O seu Fulgêncio, ele não sabia ler direito, ele tinha feito um programa do governo chamado Mobral, né? E aí ele escrevia o nome com muita dificuldade. E toda vez que eu estava lá, aliás, quando eu fui para a escola, minha mãe já tinha me ensinado a escrever, a ler e alguma coisa e escrever no chão meu nome, isso, aquilo. Então, na segunda série, terceira série, eu já lia, né, várias coisas. E o seu Fulgêncio, então, pedia para eu ler a Bíblia para ele, né? E eu lia a Bíblia para ele. Então, eu peguei um amor muito grande à palavra de Deus, já desde os meus primeiros passos, assim, na vida cristã, né? E eu me complicava, porque eu lia, muita coisa eu não entendia, ou entendia errado, e eu ficava em desespero até ver o seu Noel no final de semana para perguntar para ele. Então, todo final de semana eu tinha uma pergunta para ele, né, para fazer. Mas, graças a Deus, Deus me ajudou assim. Não teve, na minha vida, eu acho que eu nunca tive sem um irmão para me explicar, para, de alguma maneira, me abençoar assim, com esclarecimento da palavra de Deus, né? E pessoas para me discipular, estudar a Bíblia comigo. Então, hoje, no meu ministério, eu faço o que fizeram comigo lá atrás, né? Dedico meu tempo para instruir as pessoas na palavra de Deus, na Bíblia, porque eu sou muito grato a Deus por todos esses irmãos que foram usados por Ele para me instruir, né? E foi assim. Nessa jornada aí, Mário, qual você acha que foi a maior dificuldade? Você acha que foi realmente a sua casa ali, relacionamento entre pai e mãe, ou teve algum outro desafio? Maior dificuldade para permanecer na fé. Isso, no início da caminhada ali, o que você sentiu mais dificuldade? Cara, dificuldade. Eu lembrei de uma cena do Rambo lá. Tem uma cena do Rambo, acho que 2, alguma coisa assim. Isso aí, gente, isso é vintage, viu? É cultura. Vocês conhecem Rambo, gente? Todo mundo que já assistiu? Vê isso, não. Alguns. Mas aí, né, ele está assim, lá no Vietnã, foi resgatar lá, enfim, tirar foto para o exército lá. E aí um camarada que acha que ele se perdeu fala, olha, ninguém resistiria, né, tanto tempo naquele inferno. Aí o comandante que treinou o Rambo fala assim, o que você chama de inferno, ele chama de lar. A voz, gente. Aí quando minha esposa fica reclamando do calor e tal, o pessoal reclama do calor, eu falo isso, né? Mas, olha, como eu disse, eu realmente tive um lar que não foi cristão. Meu lar foi muito tumultuado. Meu pai teve sérios problemas com bebida, né? E a minha mãe, então, ela apanhava muito por conta disso. Toda vez que ele chegava em casa, bêbado, né? A vida era tumultuada, eu vi coisas horríveis ali, né? Enfim, polícia em casa, essas coisas, né? Você sair correndo um tempo como esse, por exemplo, você está no meio da rua com um plástico coberto, de madrugada lá, esperando seu pai adormecer para poder entrar em casa, para poder dormir, sabe, dormir no meio do mato, lá, escondido. Toda essa experiência aí, de criança, tudo, né? E eu sempre desejei muito, por exemplo, ter nascido num lar cristão. Eu admirava aquelas famílias certinhas,
sabe? Que ia na igreja e que parecia um amor, uma coisa tão perfeita assim. Eu sempre quis ter aquilo. Eu achava que eu seria um cristão melhor. Obrigado. Se Deus tivesse me posto num contexto assim, né? Quando eu, por exemplo, tinha compromisso na igreja lá para fazer a abertura, lá para os meus 15 anos, e o meu pai falava para mim, não, você não vai não, você vai me ajudar, vai fazer massa para mim, que meu pai também ergueu as paredes de casa lá e tal, né? Eu queria morrer com aquilo. Nossa, está sendo usado pelo diabo para me desviar. Que é isso, né? E aí tinha que alguém tinha que cobrir a minha abertura, porque da escola dominical, porque eu não ia fazer. E eu vi as coisas por esse viés, né? Mas hoje tenho 55 anos. E, como eu disse, eu construí minha casa. Hoje eu olho para trás e falo, se eu não tivesse ficado com meu pai e aprendido a mexer com isso, mesmo forçado e tal, né, eu não teria minha casa hoje. Que foi e é, né, uma grande fonte de bênção para nós e para os irmãos e para a igreja. E já se converteram pessoas na área da minha casa. Todo o meu ministério, assim, minha casa é a base, né? Tantos estudos bíblicos, tanta gente já riu, já chorou, casais já se reconciliaram e tanta coisa, porque eu não fui fazer abertura na escola dominical e fiquei para ajudar meu pai, mesmo contrariado, mesmo não entendendo. Hoje eu vejo que foi o caminho que Deus estabeleceu para mim. Se eu tivesse nascido num lar cristão, provavelmente teria aprendido outras coisas e teria sido moldado por Deus para ajudar a igreja de outra maneira. Mas hoje eu olho e eu vejo que tudo estava dentro do que Deus estava fazendo comigo. Né? A maneira como Ele estava me moldando e me preparando para ser o homem que eu sou hoje e ter o tipo de ministério e base ministerial que eu tenho hoje. Então, você fala, bom, dificuldade mesmo, eu não reputaria essas dificuldades de vida que eu tive como dificuldade para conhecer a Deus ou permanecer na fé. Eu entendo hoje que isso tudo fazia parte da maneira como Deus resolveu me instruir. Tá? Ele estabeleceu cada circunstância, Ele colocou e usou até mesmo o que o pecado produz para me preparar e eu creio que é assim na minha vida até hoje, né? A grande dificuldade realmente estava dentro do meu coração. Eu acho teimosia, obstinação carnal em fazer os meus planos e querer ir naquela direção, sem parar para refletir se de fato o meu caminho era o caminho de Deus, né? A gente lida muito com Deus desse jeito. Você faz os seus planos, quero conhecer alguém até 20 anos, e depois eu quero, até 25 eu quero estar casado, com 30 anos eu quero ter minha casa, meu carro, meu apartamento e tal, e viajar de férias para os Estados Unidos ou para o meu país favorito, e aí eu só quero que Deus assine embaixo e dê o joinha e, né? Vá tirando as coisas que vão atrapalhar os meus projetos da minha vida, para eu seguir em frente com o meu plano, e não é assim, né? Não funciona dessa maneira. Essa não é a proposta de Deus no Evangelho, e eu acho que é isso. Eu sofri bastante, sofro até hoje nesse processo de aprendizado para entender isso, né?
entre o que eu quero e o que eu preciso, muitas vezes tem diferença. Deus nunca prometeu me dar o que eu quero, mas o que eu precisei sempre esteve lá, né? De uma forma ou de outra, Deus sempre supriu. Então, aprender essas coisas é um processo doloroso. A grande dificuldade está dentro do nosso coração, estava dentro do meu coração, né? Você conhece as Escrituras, você fica convencido das verdades que tem ali, e você se torna sábio em várias questões, só para descobrir que a sua sabedoria muitas vezes falha no momento que você mais precisa dela, né? E parece meio frustrante. Agora, você tem que ver o plano todo, né? E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória, né? O processo de Deus vai ser finalizado. E quando ele for finalizado, então, tudo que para mim hoje não tem nem muita lógica, nem muito sentido, até mesmo aquelas perguntas que eu fazia, mas por que Deus não me fez nascer num lar cristão? Por que eu tive que passar por tudo isso? Né? Quando o processo for finalizado, eu vou entender, eu vou conhecer de maneira perfeita como eu sou conhecido. Então, tudo vai fazer sentido. Então, essa esperança me mantém caminhando. E como certa vez perguntaram, né, para Chesterton, aliás, um jornal em Londres mandou uma proposta para todos os sábios da Inglaterra, perguntando, né, qual era o maior problema da Inglaterra. Cada um contribuiu com uma dissertação, falando um monte de coisa, e o Chesterton, ele escreveu o seguinte: o maior problema da Inglaterra sou eu. Assinado atenciosamente, Chester. Então, é muito difícil constatar que o maior problema realmente que eu enfrentei para crescer na vida cristã sou eu. A maneira como eu encaro as coisas, como eu lido, né? Às vezes em que eu sei a verdade, mas passo por cima dela e faço o que eu quero só para me arrepender depois. E lutar nesse processo machuca bastante a gente. Querer fazer a vontade de Deus e sentir a sua miséria batendo na porta, isso daí acho que é o meu maior problema até hoje. Muito bom. Então, olhando para trás agora, mesmo se você pudesse, você não mudaria nada, pensando nisso que você respondeu para a gente. Nas circunstâncias onde eu fui criado e tal, não mudaria. Mas tem mais alguma coisa que você pensaria aí que você poderia ter feito diferente ou que você mudaria? Sim, das minhas atitudes eu mudaria muita coisa. Das decisões erradas que eu tomei, mesmo conhecendo a verdade, isso aí, sem dúvida, mudaria muita coisa. E mudando um pouco de assunto aqui, Mário, você escreveu alguns livros, né? Inclusive, tem alguns deles ali. Eu, inclusive, ouvi falar que tem um aí que só tem um único exemplar. Vender aí por uns 300 mil, acho que vale, né? Mas pensando nessa questão de escrever livros, Mário, da onde surgiu esse desejo? Como é que foi esse processo? Porque no nosso cotidiano, digamos assim, não é muito comum, né? Pregadores de casa de oração, assim, escrever livros. Eu acho que é uma consequência natural do desenvolvimento do ministério que eu escolhi, né? Eu sou, assim, o meu ministério é com o ensino, então é impossível permanecer nesse ministério, crescer nesse ministério sem ler. Então, eu leio muito, tenho uma propensão natural para isso,
né? Ler bastante. Então, um livro atrás do outro. Leio a Bíblia toda, todo ano, né? Porque você está no presbitério, você está ensinando, você não pode se dar ao luxo de não estar aprendendo. Acho que ensinar é consequência de aprender, né? Então, eu gosto de ler. E gostando de ler, você aprende a escrever também, né? Eu sempre pensei, quando eu for velho e tal, eu vou escrever, né? Quero desenvolver o meu ministério para essa área de escrever, né? Um autor que eu gosto muito e que marcou várias etapas da minha vida com seus livros o Charles Swindoll, né? Ele é um pastor, né, bem fiel ao Senhor e tem uma história muito bonita de pastoreio e também de escritor nos Estados Unidos, né? E eu sempre leio tudo que aparece dele, gosto demais do estilo dele, e ele me levou a pensar em escrever pela primeira vez. Eu gostaria de fazer isso, né? Alcançar irmãos que eu nunca vou conhecer por esse mundo afora, através da literatura, e talvez a gente nunca vá se apresentar pessoalmente e tal, ou lugares que eu nunca vou pregar, né? Eu quero fazer isso. E aí, né, um belo dia eu parei e falei, caramba, eu já fiquei velho, né? Achar que era um projeto para quando eu ficasse velho, falei, acho que eu já estou velho. E aí eu sentei, um irmão me deu um título, que eu me apaixonei pelo título, era para um acampamento, que acabou não virando, não dando certo, né? Mas eu já tinha, como eu gostei do título, mergulhei no título, e já tinha, assim, viajado muito e escrito muita coisa e tal, e eu aproveitei todo aquele material e transformei organizei em forma de livro, né? Que é o primeiro título, Não Preserve a Natureza. Aí embaixo tem pequenininho lá, né? Do velho homem, né? E aí, então, eu escrevi esse primeiro livro. Graças a Deus, a primeira edição foi toda, né? Acho que foi 1000 livros, né? E aí fiz uma segunda edição, e também esse é o último dessa segunda edição. Ele está aí? Né? Não. Tá, acho que então, e alguns anos depois, eu acho que há uns 2 anos atrás, eu escrevi esse outro título. Posso pegar aqui? Sim. Aqui, né? Que é fruto dos estudos, de uma série de estudos que eu comecei a dar no Rio de Janeiro, falando a respeito do verdadeiro evangelho, características do verdadeiro evangelho, contrapondo-se com o evangelho da prosperidade e outros evangelhos que diminuem a graça de Deus e focam na questão da questão da meritocracia, né? E assim por diante. Então, a gente escreveu características do verdadeiro evangelho, né? Que denuncia o pecado, que glorifica o nome de Cristo e assim por diante, né? Foi um livro escrito para a igreja entender, né? Quais são as características do verdadeiro, né? E quando recebeu o falso, poder dizer como Paulo falou, né? Seja anátema, né? Rejeita. O primeiro tem a ver com essa questão que eu falei, que eu sinto muito, né? De lidar com essa velha natureza, né? Então, a temática dele é justamente essa, né? Eu procuro mostrar para os irmãos o que a Bíblia fala a respeito de como, né, lidar e trabalhar para vencer a velha natureza,
né? Muito bom. Beleza, agora já para finalizar, Mário, eu vou fazer uma série de perguntas. E aí a ideia é que você responda a primeira coisa que vem na sua mente, sem explicar. O que veio, você responde. Tá. Vou fazer um teste para ver se você pegou. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha? Ah, então, entendeu. Beleza. É Vamos crente lá. mesmo. Uma série. Uma série? Eu sei, peraí. Uma série é o The Blacklist. Ó, beleza, anota aí, gente, ó, para assistir depois. Acabou, né? Infelizmente. Mas é bom assim, já tem começo, meio e fim. Então é bom também. Uma comida. Comida, carne de panela. Amo carne de panela. Um esporte. Esporte, futebol. Ah, muito bom. Torce para que time? Corinthians. E o Palmeiras? E o Palmeiras tem mundial? Não tem mundial. Um livro, e não vale nem a Bíblia, nem os seus. Tá. Como Viver Acima da Mediocridade, do Charles Swindoll. Outro aí, pra vocês anotarem, Esse é um hein? clássico. Uma boa lembrança. Uma boa lembrança, tá? Sem clichê, só uma boa Que vem na lembrança. sua cabeça. Cara, uma boa lembrança do seu Fulgêncio. Ah, bacana, muito bom. Uma coisa que você é bom. Uma coisa que eu sou bom. Bateu uma laje. Não, uma coisa que eu sou bom, tá? Eu sou bom em me comunicar. Boa. E uma coisa que você não é tão bom assim. Em me comunicar também. Então tá, né, gente? Um louvor. Louvor, hino 471. Quem sabe qual que é? Isso é um clássico. Meu favorito também. Quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar. Muito bom. E aquela última estrofe, em mim mesmo nada tenho para nisso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Dificilmente eu canto sem chorar. Um trecho bíblico. Trecho bíblico, 2 Timóteo 2:4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Né? Eu acho que eu gosto de me definir assim, na obra. Né? Um combatente, um soldado, às vezes leva uns tiros, né? Mas a graça te levanta, te coloca de pé. Eu tenho uma plaquinha, aquelas plaquinhas do Exército, sabe? Sim. Que eu uso em acampamentos, uso para a vida, assim. Isso é bacana. Um personagem bíblico? Não vale Jesus, hein? Davi. Muito bom. E aí, para fechar, um conselho para os jovens cristãos de hoje em dia. Está chegando. Boa. Resiste só mais um pouquinho, que eu creio que está no finzinho de tudo isso aqui. Muito bom. É isso. Então, aí a gente fecha então a primeira parte do nosso podcast e aí depois das mensagens vai ter mais um pouquinho. Tá bom? Obrigada, viu, Mário?